Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Então vamos lá, continuando, mais uma aula em que a gente vai determinar as características do vetor campo magnético para uma determinada estrutura. Nessa daqui a gente vai falar do solenoide. O que é o solenoide? Pessoal, lembra da aula sobre espira? A espira é quando você tem um fio enrolado, No caso de uma espira circular, você vai ter um fio ou pelo menos o trecho de um fio que esteja curvado de uma maneira circular, que se aproxime de um círculo. Quando você tem um fio, a gente considera que aquilo ali é uma espira circular. Agora, quando esse fio faz várias voltas, ou seja, seriam várias espiras, nós vamos ter o que a gente chama de solenoide, tá? Um conjunto de espiras. Bom, então nesse caso aí, como é que a gente pode determinar as características do vetor campo magnético formado por um solenoide? Então é o seguinte, a gente tem uma figura aqui, então nessa figura eu procurei representar as várias voltas de um solenoide, ou seja, as várias espiras, cada voltinha dessa daqui é como se fosse uma espira. Então aqui, considera que a corrente elétrica entra por aqui, ela vai dando essas voltas aqui, até sair por esse outro lado. Como é que a gente vai determinar o vetor campo magnético? Bom, a gente vai considerar o vetor campo magnético na região aqui, dentro do solenoide, tá? Então vamos considerar que esse fio aqui, ele tem um comprimento, esse fio que está enrolado, ele tem um comprimento bem maior, muito maior do que o raio aqui de cada uma dessas voltas, tá bom? Então a gente tem um fio muito grande enrolado, formando um solenoide aqui, um formato meio cilíndrico aqui, de pequeno raio. Bom, nesse caso a gente vai ter o campo magnético todo concentrado aqui dentro dessa região. Então é aqui dentro que a gente quer determinar as características do vetor campo magnético, beleza? Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Para determinar direção e sentido. Pessoal, direção e sentido do vetor campo magnético. Regra da mão direita. Então, olha, o polegar na mesma direção e sentido da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está fazendo isso daqui, Então, tá aqui, por exemplo, aqui, eu vou considerar esse fio aqui. Vou destacar esse fio aqui para a gente considerar. Tá aqui, pronto. Então, aqui, destacando esse fio aqui, a corrente elétrica está nessa direção e nesse sentido. Então, regra da mão direita, o polegar na direção e sentido da corrente, esses outros dedos aqui, eles vão me dar a direção e sentido do campo magnético aqui dentro, como se eu fosse pegar esse trecho aqui do fio, Então, aqui, os meus dedos estão entrando por esse lado e saindo pelo outro, tá? Indica essa direção e sentido aqui, Os dedos entram por aqui e saem por aqui. Bom, então desse lado aqui, olha, eu vou ter um sul, Por quê? Porque os meus dedos, eles representam as linhas do campo magnético. Então, se meus dedos estão entrando aqui, esse daqui é um sul. As linhas do campo magnético, elas entram pelo polo sul. Então, do lado de cá, seria um polo norte, tá bom? Então, aqui, eu já sei que a direção e o sentido do vetor campo magnético é desse jeito, olha. Entrando pelo sul e saindo aqui pelo norte. Tá? Então é dessa maneira que a gente determina o vetor campo magnético dentro de um solenoide. Regra da mão direita, os dedos entrando sul, saindo aqui norte. E como que a gente determina a intensidade do campo magnético ali dentro? Bom, aí para esse caso a gente vai utilizar essa expressão aqui, tá? Onde essa letra N é o número de voltas, tá? Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4 voltas. Esse N representa o número de voltas que esse fio dá. L vai ser o comprimento total do fio, que está gerando o campo magnético ali. Essa letra Mi representa a constante de permeabilidade magnética. No caso do vácuo, ela tem esse valor aqui, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Bom, e a letra I é a intensidade da corrente elétrica que está passando aqui. Viu, pessoal? Então, ainda nesse caso aqui, para a gente determinar as características do campo magnético para um solenoide, direção e sentido, regra da mão direita, polegar na direção e sentido da corrente, os outros dedos vão indicar o sentido das linhas do campo magnético. E para determinar a intensidade, nesse caso aqui, a gente vai ter N, que é o número de voltas, L, o comprimento do fio, μ0, a constante de permeabilidade magnética do vácuo, e I vai ser a intensidade da corrente elétrica que está passando ali para aquele fio condutor. Beleza, pessoal? Agora o próximo passo é fazer exercícios, é resolver bastante exercícios e colocar isso em prática. Um forte abraço para vocês aí e até a próxima.